Seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho uma coisa super legal para mostrar para você. Olha quem eu tenho aqui. A Ju, que possivelmente você já conhece, já é minha modelo há algum tempo, tem uns looks super legais, a gente já brincou de tudo. Mas hoje, sabe o que eu escolhi a gente fazer? Ela tá gostando do cabelo, funciona muito bem, tá sempre linda. Então, hoje eu quero mostrar para você as ideias da gente trabalhar com cabelo seco. Por quê? Para pensar nisso. O cliente chega até você, ele tá gostando, mas tem pontos que estão incomodando. Então, por que não se fazer valer disso, né? Nessa situação, eu vou saber exatamente aonde interferir para a gente chegar no melhor resultado. E depois, claro, a gente segue o rito do salão, aquilo que é o mais prazeroso, que é fazer uma lavação, um tratamento, uma secagem bacana, para que o processo seja respeitado. Mas eu quero lembrar você, já que essa é uma pergunta super frequente, e aí, posso cortar o cabelo seco? Qual é a diferença? É melhor ou pior? Então, vale lembrar que você pode e deve, sim, optar por aquilo que te gera conforto. Se você acha que é mais prudente, mais confortável trabalhar com cabelo seco para não abrir mão de nenhuma informação, você pode, você tem esse direito. Por exemplo, a Ju está super gostando da ideia do mullet, né, que nós fizemos na outra situação, então eu quero manter isso, mas eu não quero deixar ele tão expandido. Então, com o cabelo seco, fica muito fácil de eu estabelecer esse objetivo, né? Então eu vou gerar esse encurtamento, esse controle do mullet, mas sem tirar demais. Falando sobre técnica, tem duas possibilidades que são bem legais. Você vê que eu posicionei ele de um jeito a interferir o menos possível na apresentação, eu praticamente só encostei nesse cabelo, e aqui eu tô fazendo um corte reto de verdade. Percebe? Tô criando uma ideia de linha e passei por ele. Como segunda opção, você pode fazer isso aqui, ó, a técnica que chama-se de back cutting. Então, se você tem medo de criar algum tipo de marca, você pode fazer isso. Repara só, seguro no comprimento e vou sempre fechar a tesoura à medida que a tesoura é empurrada para dentro. Dessa forma, eu vou ter sempre fiozinhos bem irregulares. Então, estou tirando de vários comprimentos ao mesmo tempo. Isso vai sustentar uma irregularidade. E no caso de cabelos muito finos, especialmente cabelos que sejam muito lisos também, pode ser uma boa ideia. E vale lembrar que o protagonista dessa técnica é o dedo polegar, é sempre ele, tá? Então, à medida que eu estou fazendo esse movimento para dentro, vou fazer assim para que você possa ver bem. Imagina que eu estou segurando o cabelo aqui, então olha só, quando eu forço para dentro, o dedão atua. Então, dessa forma, o cabelo não está sendo rasgado, ele está sendo cortado. A gente consegue respeitar bastante a fibra capilar e tem um resultado bem bacana. Pensa se todo o trabalho fosse fácil assim, que maravilha, né? Que o cliente já chega gostando. Olha os pontinhos de peso que eu identifiquei. Eu quero que você preste atenção. Tá vendo? O contorno de nuca tá super legal. O quanto ele se expande na hora de fazer essa construção de look pra Ju. Mas olha aqui. E quero lembrar que na outra vez que nós trabalhamos com a Ju, a gente trabalhou uma super desconexão. Essa parte, de fato, é bem mais comprida do que essa aqui. Então a gente curte essa história, essa possibilidade dela ter cabelos que se podem moldar de jeitos diferentes. Então eu quero manter isso, mas nem tanto assim. Então, com o cabelo seco, vou chamar a sua atenção também que eu estou trabalhando com a parte larga do pente. Então eu vou gerar o menos tensão possível. Você pode perceber que eu estou procurando respeitar ao máximo o jeito que o cabelo se apresenta para que eu só elimine aquilo que seja extremamente necessário, já que ela está gostando dessa fase bem cabeluda, por incrível que pareça. Esse aqui é o look longo da Ju. Então faz tempo que você não se sentia tão longa, né, Ju? Depois eu vou aproveitar para comentar com você uma coisa que vai valer para toda a nossa experiência de cortes. Hoje nós vamos gravar alguns looks aqui e tem algo que é fundamental que você entenda a diferença entre A e B, a mecha de cima e a mecha de baixo, e qual é o papel dela, como que eu posso prever o resultado, como ela vai se comportar na hora de cortar esse cabelo. Então não pensa que eu estou só cortando por comprimento. Ah, não, tá muito longo, eu vou tirar um pouco. A gente pode antever o resultado do cabelo para que ele não crie, para que ele demore a criar esse pezinho que está nos incomodando. Repara só,
até o comprimento, ó, até o contorno do rosto, tá tudo muito lindo. Tá sensacional, né? Eu preciso, quanto menos eu intervir, melhor. Aqui tá numa fase bonita, mas daqui a 2 semanas já vai estar longo demais. Então vamos se comprometer em deixar essa orelhinha de fora já agora. Contorno do rosto. Eu acho que eu vou mexer o menos que eu puder. Eu acho que os pontinhos que te incomodam são sempre aqueles, né? Aquele voluminho dos contornos da cabeça. Então, muitas vezes eu sinto que o profissional fica pressionado, sabe? Pela dificuldade que o cliente tem de marcar, pelo preço que você está cobrando. Quando a gente associa todos esses elementos, o profissional fica sempre pressionado a fazer um super teatro, né, a lavação, o processo todo, e muitas vezes o que pode ajudar é ele ter acesso visual ao que não tá legal. Então, pensando dessa forma, ó, a gente consegue reparar aqui também, né, que eu tenho volume nessa região, e é fácil entender se você já é nosso aluno, se você já me segue aqui. Aliás, se você não segue, fica esse convite. Ó, dá um curtir, comenta, compartilha com alguém que você acha que vai ser legal, que é interessante essa conversa, para que isso frutifique e a gente continue fazendo educação aqui para você. A gente sabe que o volume está nessa região porque o fio de cima termina exatamente nesse lugarzinho, que é o meu ponto de máxima expansão. Então não é surpresa nenhuma. Se eu não quero volume nessa região, tudo que eu preciso fazer é encurtar o fio de cima. Simples demais. Vou aproveitar para mostrar uma manobra que eu acho que você vai gostar muito. Olha só, vamos fazer uma lipoaspiração nesse volume agora, de um jeito mais simples do mundo, que eu acho que você vai gostar demais. Tá aqui o meu ponto de volume. Eu sei que esse volume vem dessa mecha aqui de cima. Ó. Eu simplesmente vou tracioná-la para o alto e vou tirar aproximadamente 1 dedo. E agora você vai ver em tempo real a mágica que isso aqui vai fazer. Olha só, como por passe de mágica eu consigo manter o comprimento no contorno do rosto, agora o contorno de orelha respeitado, o mullet que ela está gostando, mas observa só aquele volume com uma manobra muito simples. E por que não marca? E por que eu posso trabalhar nessa sessão como se ela fosse um ente único? Porque para cima nada marca. Então isso é uma coisa legal de você lembrar, tá? Tudo que eu traciono para cima, impossível você marcar. Então não precisa texturizar sem necessidade, não precisa ficar com medo. Vamos ver se isso é verdade para esse ladinho aqui também, olha só. Ó, gosto do contorno do rosto, tá super lindo. Aqui um pouquinho longo demais. Então a gente vai esculpindo esse cabelo de acordo com necessidade. Então vamos refazer esse contorno de orelha. Ó, respeitado o mullet. E, de novo, aqui acontece o mesmo fenômeno. Como meu ponto A de cima chega até aqui, inevitavelmente meu volume vem para cá. E o que a gente quer é deixar ele mais fluido, eliminar esse volume tão visível. Então, vou pegar a mesma seção, tracionar para cima e usar a mesma abordagem que eu fiz do outro lado. Um dedinho. Sem estresse, sem preocupação, corte reto, uma linha reta de corte. E olha só o que acontece, como ele se torna mais difuso. E agora vamos pensar na parte de cima, que aqui nós temos um ponto de juízo aqui, que está sempre... A gente tem um redemoinho super forte nessa região, e aí ele sempre cria esse movimento que fica bem gracinha, aliás, com esse tipo de look, né? Essa sensação que a Jo acabou de acordar agora e nem olhou pro cabelo. Eu sofro desse mal também, isso também acontece comigo, porque eu já disciplinei o meu cabelo para parecer uma pessoa respeitável. Vou usar a mesma técnica aqui, tá? Só limitando o quanto ele pode se expandir. Eu estou usando back cutting aqui também, para ter esse cuidado, né? Ao invés de simplesmente cortar, que eu poderia fazer isso, tá? Uma vez que estou trabalhando para cima, é impossível marcar, eu posso fazer isso, mas estou utilizando a textura de back cutting. Então, o fato dele estar seco me permite provocar, tá vendo? E perceber até onde eu preciso chegar para a gente alcançar esse resultado bem legal. Ó, aqui na frente eu gosto muito, ele tem uma viradinha bem forte que eu sei que volta e meia incomoda a Ju,
Mas eu vou procurar tirar pouco comprimento, tá? Porque ela tá gostando dessa fase bem comprida. Então aqui, eu vou mostrar para você, eu já mostrei várias outras vezes, mas a gente vai trabalhar com deep cutting bem próximo da pele. Então eu organizei esse cabelo de um jeito que fique confortável para mim, né? Para eu respeitar minha coluna, meu jeito de trabalhar, e vou trabalhar com a ponta da tesoura muito próximo à pele. Como eu quero separação, você vai reparar também que eu vou fazer várias repetições no mesmo lugar. Então repara que eu não estou movendo a tesoura a cada corte, não, eu estou ficando no lugar e repetindo 4, 5 vezes antes de fazer a movimentação. Você vai conseguir ver em detalhes agora. Eu quero separação para essa sessão, tá? Então repara, ó. 5 cortes, espaço, 5, espaço, 5, espaço, 5. Muito confortável, muito tranquilo. Como o cabelo está seco e ele tem curvas, então, possivelmente uma coisa que você pode ter pensado é, poxa, por que a tesoura não está entrando pela ponta, como você vê normalmente? A chance de eu tirar mais cabelo do que seria necessário é muito maior. Então, nesse caso, olha só, você pode entrar tanto por cima da seção ou por baixo dela. Vai me dar o mesmo resultado e eu tenho muito maior segurança de não tirar um cabelão que eu não gostaria, né? Então, eu estou tentando antever como vai ser para eu acordar com esse cabelo e administrá-lo, procurando manter ele longo, que é uma fase que ela está curtindo de ter esse cabelo comprido. Olha, eu já gosto muito daqui. Fazendo essa visão no espelho, o meu lado esquerdo aqui eu ainda acho um pouquinho cheio, onde eu estou mostrando aqui. E para ficar bem claro para você, eu vou usar a mesma abordagem que eu brinquei contigo sobre lipoaspiração, né? Então olha só, esse pedacinho aqui já está lipoaspirado e esse aqui ainda eu tenho um pouquinho de expansão demais, né? Então sempre é o fio de cima o responsável. Eu vou pegar essa seção, tracionar para o alto e cortar sem medo de ser feliz, e naturalmente ele já vai baixar bastante. Então dessa forma a gente vai negociando, vai chegando até uma condição que ele pareça bem legal. A partir de agora a gente vai lavar, tratar esse cabelo e vamos secar para a gente perceber os detalhes. Então a gente continua cortando. Essa pode ser uma hora interessante também de você fazer uma conferência técnica de todo o corte na fase molhada. Então sempre o cliente também se sente prestigiado de, depois da lavação, de você revisar todo o trabalho, ter certeza, especialmente para aquela cliente que faz aquele perfil crica, que gosta de checar ela mesma. Normalmente esse perfil de cliente fala para você assim, mas tem um pedacinho maior, um menor aqui, né? Então você precisa estar muito seguro do que você faz. Claro, você pode até certa medida trabalhar junto com ela isso, mas tem nesses muitos anos de carreira, eu já cruzei com alguns clientes que você precisa dizer, não, isso é para estar assim, você experimenta esse cabelo e se for o caso, você volta até aqui, porque não tem limite, né? Ela diz, e esse fiozinho aqui, e esse ali, e se você continuar com essa brincadeira, você vai ficar cortando até ficar como o meu cabelo, então toma cuidado com isso também. Eu vivo falando para você que o mais importante é entender a relação entre o fio de cima, A, e o fio de baixo, B, muito mais do que a gente pensar em ângulo ou qual o nome da técnica ou para que, num primeiro momento, para que ela serve. Deixa eu mostrar para você isso aqui. Então é importante você lembrar que o fio de cima, que eu vou chamar de A função dele, ele determina o volume, tá? Quanto mais curto o A, menos volume. Quanto mais longo o A, mais peso e mais volume. Já B, a função dele determina o comprimento de um certo painel, que pode ser, por exemplo, uma franja. Imagine essa mesma situação nessa área da franja. Ó. B determina o comprimento e A, quanto eu quero de peso. Se eu quero uma franja repicada, A vai ser curto. Se eu quero uma franja inteira, A vai ser longo. O entendimento dessas relações vai fazer milagres na sua carreira, para você trabalhar de maneira muito mais simples, muito mais rápida e muito mais saudável. Esse é só um dos assuntos que a gente aborda na experiência Criadores de Imagem. Então, se você ainda não segue esse canal, não esquece de deixar o like, ativar o sininho para você sempre receber as notificações e, claro, compartilha essa conversa com outros profissionais para a gente seguir fazendo esse movimento crescer. Depois da secagem mais simples do mundo,
Ar quente, palmas da mão, tá? A gente vai colocar energia nessa região e passear sobre o crânio. Então você pode ver agora, nessa fase, o cabelo está todo bem coladinho na cabeça. E aí a gente aproveita para perceber, existe alguma marca, existe alguma linha de peso, ó, não nessa lateral, não aqui também. Então eu gosto bastante de como ele se apresenta. A partir de agora a gente começa a expandir para ver as possibilidades de uso. Então olha só, essa manobra é a mais simples que existe, porque como tem muitos cabelos de tamanho diferente, se eu simplesmente coçar o crânio, os fios mais curtos eles aparecem, né? Então gera uma textura super interessante do jeito mais fácil do mundo. Olha só, eu coloco as mãos no crânio e só mexo os dedos sutilmente. Vamos começar a brincar também, olha só, de explorar esses fiozinhos mais longos aqui do rosto e a gente ver se realmente está confortável, se o comprimento é esse mesmo. Então é uma fase também de investigação. Olha o mullet. Vou provocar ele para fora para que ele fique visto na silhueta. Então a gente primeiro secou bem coladinho e agora a gente começa a investigar se é isso mesmo, se as soluções que foram propostas parecem adequadas para esse momento, para esse desejo da Ju. Juzinho, agora eu vou te pedir um favor. Passa a mão nele na frente, como você faria? Até para eu te ajudar nessas decisões, sabe? E explora um pouquinho, Ju, como você faz no teu dia a dia dos mullets, pra gente, olhando de frente, checar que tem cabelinho ali, sabe? O mullet tá perfeito. É, o comprimento tá bacana, né? Muito legal, basta quando aparece um pouquinho. Sim. Parece que tem um cabelinho a mais. Ó, essa é a região mais geniosa dele, mas pra mim parece bem legal. Ó, eu vou usar, pra gente deixar ele com uma textura mais bacana, eu vou usar um pouquinho do óleo que eu gosto bastante sempre, pouca quantidade, ele não gera peso e vai me ajudar muito no brilho, em deixar ele com uma sensação luxuosa mesmo. E aí, olha só, não tá lindo? Agora, cada dia é uma surpresa, quer dizer, ela pode brincar com esse cabelo pro lado direito, essa é a função dos fios longos, ó, ela pode usar ele para trás também. E essa é uma das vantagens. Para você, por exemplo, que pode estar vendo essa abordagem pela primeira vez, que a gente praticamente pegou peças e eliminou o comprimento, ó, você pode observar como não há marcas. E essa é a coisa mais legal, que você coloque na sua caixa de ferramentas como uma possibilidade de trabalhar mais solto, mais leve, mais tranquilo e de maneira mais criativa.